A primeira pergunta de hoje é NQI, o nosso ouvinte se identifica dizendo que pertence à Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele diz aqui que alguns acontecimentos no ministério, no culto de missão, ele diz que o missionário fica na entrada da igreja e cita a todos que estão adentrando ao templo, Tiago capítulo 4, verso 16, o consulente diz que ele fica citando versículos isolados e fica pressionando as pessoas a darem o dinheiro. E dizem aqui, se você não tem para dar, então você está pecando. Diz ainda aqui que fazem campanha das 7 quartas-feiras e falam que os irmãos devem ofertar com R$30. Diz que se for R$1 a menos, 29, não pode, já está errado, deve dar o valor completo. Então, o irmão aqui, o consulente, liga, pede para o pastor falar a respeito dessas atitudes que estão ocorrendo lá na sua igreja. Ele diz mais, o que dizer, pastor? Eu não quero ser enganado. Eu quero considerar essas duas perguntas aí. A primeira e a segunda podem ser respondidas da mesma forma. Aqui há a citação de Tiago 4,16. Tiago 4,16 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Bom, aquele que não sabe fazer o bem. Entretanto, a Bíblia declara em 2 Coríntios 9, versículo 7 em diante, o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Ora, se uma pessoa não tem capacidade econômica para fazer uma determinada contribuição, não pode essa pessoa ser alegada que ela está pecando. Quem sabe fazer o bem não faz, sim, mas contribuir é uma questão muito pessoal. Se a pessoa tem condições, sim. Se a pessoa não tiver, não pode ser. Outra colocação que se faz é 7 quartas-feiras. É para dar R$30. Ora, é o mesmo caso. Como é que você vai obrigar uma pessoa a fazer uma contribuição de R$30 e se ela não tem condições? Então, o texto bíblico não dá margem a essa forma de contribuição obrigatória. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a nossa contribuição deve ser dentro das nossas possibilidades e, além do mais, devem ser espontâneas. Não encontro base para esses pedidos extras que fogem à condição de nossa contribuição bíblica. É o dízimo uma oferta quando nós temos possibilidades econômicas. Ainda desse mesmo ouvinte, pastor, complementa aqui se essa questão de campanha é certo, se isto é bíblico, fazer essas campanhas, 7 quartas-feiras, 7 segundas-feiras, 7 domingos, campanha é bíblico, pastor? Não, essas formas aí de contribuição extras, é como eu disse, é melhor que o pastor, diante de uma necessidade que a igreja tenha, exponha essa necessidade e solicite que quem puder ajudar, contribuir, que o faça liberalmente e espontaneamente. Não determinar valores, porque a pessoa pode sair da igreja até envergonhada, não tem condições. Então, nossa contribuição deve partir disso, espontaneidade.
voluntariedade. É o que nós recomendamos. A próxima pergunta é do ouvinte Patrick. Ele comenta aqui sobre a sua igreja. Ele diz aqui: minha igreja trabalha com encontros de células na linha do G12. Ele diz aqui que o pastor também não se incomoda com as pessoas que frequentam essas células, se elas são batizadas ou não, não as impede de participarem da ceia do Senhor, e até mais, se elas são casadas ou não, o pastor também não interfere, deixa que todos analisem a si mesmos e participem da ceia do Senhor. Então, ele diz aqui que o pastor diz que não vai julgar ninguém, não compete a ele, mas cada um é que deve analisar a sua própria vida. Então, o ouvinte Patrick pede para o pastor falar a respeito disso. Isso é heresia, pastor? Como é que nós devemos proceder nessa situação? Em primeiro lugar, G12 não é movimento evangélico correto. É uma abstração. É um movimento que veio lá da Colômbia por determinado pastor, que por sua vez esteve na Coreia, aprendeu lá com aquele coreano muito famoso, e de lá trouxe essas chamadas células, que são grupos de pessoas que se abrigam ou se reúnem de determinadas igrejas evangélicas. O pastor que está convivendo com esse grupo de pessoas que vêm do G12, ele está apenas perdendo seus membros. Porque a orientação é que esses membros da sua igreja, que frequentam células criadas pelo G12, eles vão ser orientados a contribuir na célula que ele frequenta. E, oportunamente, com mais tempo, ele vai pedir demissão da sua igreja para se fixar na célula da qual ele é membro. Então o pastor deve ter muita prudência, muito cuidado para não fazer isso. Vai deixar a sua igreja vazia e vai se reunir em células de cuja celebração o pastor não tem mais consciência, mais conhecimento desses membros que integravam a sua igreja. Se viu batizar uma pessoa sem ser membro de igreja nenhuma? Porque a Bíblia recomenda, Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outro ensino de Jesus está em Mateus 28, 19. Observe bem: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Precedendo o batismo deve haver reuniões de catecúmenos, membros, pessoas que estão chegando à igreja, não conhecem as doutrinas da igreja, não conhecem doutrina bíblica. Em primeiro lugar, ele deve estar ligado àquilo que ele vai ter que crer como membro de determinada igreja. E cabe isso ao pastor orientar os seus obreiros para que reconheçam essas pessoas que estão chegando, que às vezes se entregam para Jesus e precisam de um pai, uma mãe espiritual, alguém que fique ao seu lado, orientando o seu crescimento espiritual. E essa pessoa às vezes vai participar da ceia sem ter conhecimento de nenhum dever, pelo menos ele não foi alertado. Então isso não está correto. Quem age assim está agindo fora da Bíblia. A próxima pergunta é NQI. O nosso ouvinte pergunta ao pastor o que há de errado, pastor, com a astrologia. Quero dizer ao nosso consulente que a Bíblia claramente condena a astrologia como uma prática que é abominável ao Senhor.
Esta palavra abominável é uma palavra muito pesada. É coisa detestável. E nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 13, o seguinte: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então você talvez pergunte, onde se encaixa aí a astrologia? A astrologia é um meio de pesquisar as estrelas, fazer o seu meio de interpretar na data do mês, para ver como é que vai ser a sua vida, e certas interrogações ligadas ao ocultismo. Como nós acabamos de ler essas várias categorias de ocultistas, Deus não apoia esses movimentos ocultistas. E dentro, então, da astrologia existem essas práticas. Pessoas que consultam o seu horóscopo, que não vão viajar se o horóscopo daquele dia não for favorável. Quer dizer, uma vida orientada longe de Deus. Porque se alguém é orientado pela posição das estrelas, ele não tem direção de Deus. Agora, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Você vai viajar, pede direção a Deus. Pede que abençoe a sua vida na viagem. Não vai consultar astros, porque é contrário ao princípio da Bíblia. A próxima pergunta é do ouvinte Tiago, da cidade de Praia Grande. O Tiago pergunta ao pastor se Moisés só foi ter conhecimento do Deus de Israel quando criança ou já adulto. Nós queremos dizer ao nosso consulente que, embora Moisés, no seu nascimento, tenha permanecido em casa da sua mãe, eu não sei exatamente, porque a Bíblia não diz, mas um tempo curto, e ele depois foi entregue à filha do rei do Egito, princesa, que ela tivesse cuidado da orientação a partir dali para frente. E Moisés se tornou um grande líder, muito capacitado, porque ele viveu no meio da ciência, dos estudos dos sábios egípcios. Mas o que ele aprendeu em casa de sua mãe, Joquebede, foi essencial para a sua escolha futura. Porque diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E nós notamos então uma atitude de Moisés exposta na Bíblia que nos dá a entender que a orientação dele, apesar de ele ter conhecimento da sabedoria do Egito, ele tinha aquele princípio de família onde viveu com a mãe por alguns meses, talvez alguns anos, e posteriormente foi levado para ser entregue à filha de Faraó, como nós dissemos. Mas escute só o que nos diz a Bíblia a respeito de Moisés. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes
ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, que, intentando os egípcios, se afogaram. Então aí está no livro de Hebreus, capítulo 11, essa descrição da vida deste homem de Deus, que se notabilizou por ser um homem tão achegado a Deus, que chega a dizer a Bíblia que Deus não precisava falar com ele por intermédio, mas falava pessoalmente, como alguém conversa com seu amigo. A próxima pergunta é NQI Homem, o nosso ouvinte não quer se identificar, mas ele aqui informa que é diácono há 1 ano em sua igreja, onde ele congrega. Mas ele não se sente apto para este cargo ou qualquer outro cargo dentro da igreja. Ele diz aqui que é casado, tudo certinho, ele não trai a sua esposa, não é problema de adultério, não é nada grave, mas são brigas que ele e a esposa têm, assim, coisas corriqueiras do dia a dia, um desentendimento que acaba persistindo. Então ele se sente falho e quer saber do pastor qual a conduta a tomar para se desligar do diaconato. Eu quero dizer ao nosso consulente que a sua pergunta e o seu desejo de desligar-se do diaconato é um pessimismo que o irmão deve banir da sua vida. Onde se viu, em vez de acertar a sua situação diante de Deus com a sua esposa, como diz o irmão, fiel à sua esposa, e agora vai abandonar seu cargo na igreja, vai para resolver o quê? Vão continuar brigando? Não seria melhor vocês se conciliarem, como diz a Bíblia Sagrada? Ora, se a Bíblia diz para nós amarmos o nosso inimigo, imagine você não poder, ou ela não poder amar o seu esposo, e o esposo não poder amar a sua esposa. Se é para amar o inimigo, e a Bíblia declara que não são dois, mas são uma só carne. O que Deus já juntou, não separe o homem. Meu prezado irmão, não faça isso. Reconcilie com a sua esposa, aconselhe sua esposa biblicamente. Por exemplo, nós temos no capítulo 5 de Efésios, versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Mulher deve obediência ao seu marido, mas ela não é escrava. Não é para pisar em cima dela. Ela tem igualdade, direitos iguais, mas a sujeição é uma recomendação da Bíblia. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte assim que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam sujeitas a seus maridos. E a reciprocidade do marido, versículo 25, vós maridos amai vossas mulheres. Pergunto ao consulente, você está amando sua mulher, brigando com ela por coisas secundárias ou ela provocando?
Para com isso. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para purificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Nada de separação. Se houvesse infidelidade conjugal, eu não opinaria dessa forma. Mas intriguinhas, descontentamento entre marido e mulher, por favor, vocês não são mais crianças, são pessoas adultas, e mormente o nosso irmão, que é diácono da igreja, obreiro da igreja, ele não pode fazer isso. Sair do diaconato é uma derrota. Agora vamos ver como é que procedia os diáconos. O irmão foi consagrado. O que é que a Bíblia diz? Para ser eleito um diácono. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação. E eu costumo dizer para algumas pessoas, reputação não se impõe. Eu não posso admitir, não posso exigir que alguém creia em mim se ver uma forma de agir contrária àquele que eu falo. E aqui está dizendo, de boa reputação, pessoa inatacável, cheias do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O irmão, em vez de pensar amanhã ser um presbítero, está abandonando seu cargo de diácono. Não tem aspiração, irmão, de você ser um homem usado por Deus. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então escolheram homens, escute só a qualificação destes homens. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélio de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava. Se quiser ter uma conversa comigo, para nós acertarmos isso com a sua esposa, estamos às ordens, só ligar para nós marcarmos juntos para um conselho melhor do que esse que você tem. Muito bem, o programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final, mas será reprisado à 1h da manhã. Agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção, pela participação em nosso programa, e já os convidamos para que amanhã, nesta mesma emissora, venham acompanhar, venham participar de mais um programa Consultando a Bíblia. Passamos agora a leitura dos nomes que os nossos ouvintes deixaram quando nos ligaram pedindo oração. Vamos orar por Alice e família, Joabe e família, Lourdes Menezes e família, Leandro, Andressa, Luane, Silvio, Glória, Obidar, Carlos, Jaime, Jane, Leandro, Cid Quadros e Francisca Quadros, Luiz, Marcelo, Tamires, Eugênio Batista e família, Nilson Bertuso, Clotilde e família, Cirlei e família, Cristiane Magalhães e família, Antônio e família, Francisco, Valdo Soares, Cristiane, Josefa, Noemi, Correia, família Correia da Silva, família Silva Santos, família Santos Silva, o Adalpi, Albert, Anderson, Heriton, Aurora, Margarida, Luísa, Ieda, Zonari, Eugênia e família, Roberto Milek e família, Ermelinda, José, Juscelia, Tiago e família, Quitéria, André, Carlos, Nise, Orlando,
Amanda, Patrícia, Patrick, Talita e família, Américo e família, Manuel e família. Vamos orar com o pastor. Senhor nosso Deus, no encerramento do nosso programa, nós chegamos à tua presença augusta, pedindo misericórdia para estes irmãos que nos ligaram por motivos vários, problemas que cercam as suas vidas. Notadamente pedimos pela nossa irmã Lourdes, que está com problema, enfermidade, precisa, Senhor, do teu milagre em sua vida. E nós pedimos que seja feito em teu nome de Jesus. Demais pessoas, como também o irmão Joabe, que está enfermo, precisa de saúde, que tu possas atuar naquela vida poderosamente. E demais irmãos que nos pediram uma oração, dando aqui seus nomes, e nos lembramos também daqueles que têm problemas, mas que não ligaram, que tu possas abençoar suas vidas. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, que as palavras aqui pronunciadas de orientação espiritual possa abençoar cada pessoa de per si. Tudo pedimos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Deixou a sua glória.